Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza? Pessoal, 11ª rodada de um total de 14 aí do torneio de candidatos, estamos indo para a reta final. E nós temos aqui Ian Nepomniachtchi de brancas, o líder do torneio de candidatos, jogando contra o Fabiano Caruana. Fabiano Caruana com as peças negras aqui, que também está brigando pela liderança, está na segunda colocação, empatado ali com o MVL e com o Guiri. Vamos dar uma olhada até na classificação, aqui é o final da 10ª rodada, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ian Nepomniachtchi com 6,5 pontos na liderança, seguido aqui por MVL, Fabiano Caruana e Guiri com 5,5 pontos cada um, ou seja, os três aqui na segunda colocação estão 1 ponto abaixo do Nepomniachtchi, é bastante coisa. E aqui temos também Grichuk e Wang Hao com 4,5 pontos, Dinglir e Alexenko com 4 pontos. Então aqui, momento importantíssimo do torneio, Caruana jogando contra o Ian Nepomniachtchi. Vamos lá a partida. O Ian Nepomniachtchi abre aqui com o peão do rei E4, temos E5 pelo Caruana, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui cavalo C3, olha só, surpreendendo o Ian Nepomniachtchi indo para a abertura dos 3 cavalos, tão rara, né? Aqui a gente já fica quase automaticamente esperando o bispo C4 ou o bispo B5, é quase que automático. Aqui vem um cavalo C3 e a gente fala, legal, cavalo F6 aqui pelo Caruana, temos a abertura dos 4 cavalos. E aqui o Ian Nepomniachtchi sacrifica o cavalo e vai para o Gambito Halloween. Podia ser legal, hein, pessoal, mas não foi, não, isso não aconteceu. Né? Aqui a partida simplesmente seguiu com D4 indo em direção aí ao centro. Temos E por D4, cavalo por D4, ia ser legal, hein? Ia ser legal. Cavalo por D4 recapturando o peão e agora bispo B4 aqui cravando o cavalo, pressionando o peão central. Cavalo por C6 foi jogado pelo Ian Nepomniachtchi e aqui o Caruana faz o que manda o manual. Quando tem 2 peões que podem capturar a peça, você captura com o peão em direção ao centro. Não sigam isso de forma dogmática, mas na maioria das vezes é uma boa regrinha. Tem vezes que nessa regra tem outras coisas mais importantes rolando e aí você vai querer fazer exceções, tá bom? B por C6 foi jogado e agora bispo D3. D5 aqui pelo Caruana. E por D5 e roque, o Caruana e seus gambitos, né? O Caruana aqui tá gostando de gambitar pra cima da galera. Então aqui o Caruana ofereceu esse peão e o Ian Nepomniachtchi poderia agora fazer o lance D por C6 e ficar com 2 peões a mais, mas ele prefere simplesmente aqui fazer o roque e colocar o rei em segurança, né? Vamos ver o que aconteceria aqui se ele tivesse capturado, porque a tentação, principalmente para quem tá em nível amador aí de xadrez, a maioria de nós, né? Às vezes a gente, poxa, mais um peão aí, vai ficar com 2 peões a mais, mas aqui não sei se valeria muito a pena. Depois de D por C6, o Caruana teria torre E8 cheque. E aqui talvez teria que jogar um rei F1, ou tentar cobrir com o bispo E3, mas aí estaria vindo o cavalo G4 com pressão em E3. E depois de roque, por exemplo, dama D6 seria um bom lance, ameaçando o checkmate aqui em H2. G3 já teria que jogar, já danificando a cobertura de peões do rei. Aí poderia seguir cavalo por E3, F por E3, torre por E3, já recuperando um peão, né? Fazendo pressão aqui em C6. Então aqui seria uma boa posição para as negras, bastante equilibrado. As brancas também não tão ruim, podem continuar aqui com o bispo C4, pressionando em F7, enfim. O jogo vai embora com chances para os dois lados, mas as negras não ficam ruim não é mal gambitar ali aquele peão, tá? Então, por isso que aqui o Nepomniachtchi, depois de roque, não vai aqui para... Perdão, pessoal. Por isso que depois aqui de D5, E por D5 e roque, exatamente. O Ian Nepomniachtchi não vai para a captura aqui do peão e simplesmente segue com o roque também protegendo o rei. E o Caruana continua agora com bispo G4 atacando a dama, F3 aqui pelo Nepomniachtchi bloqueando com tempo sobre o bispo tem que sair daí, e o bispo H5, agora o Caruana continua oferecendo o peão ali de C6, o Nepomniachtchi prefere seguir desenvolvendo agora com bispo G5. Poxa, Rafael, mais uma vez um peão dando sopa e ele não pega? Aqui, se ele tivesse capturado D por C6, poderia seguir dama D4 cheque, pressão aqui em C3 forte. Depois de rei H1, bispo por C3, B por C3, dama por C3 e, por exemplo, bispo F4 desenvolvendo e atacando em C7, dama por C6. O Caruana teria recuperado aí os seus peões e a gente teria uma partida equilibrada, tá? Com chances aí para os dois lados e tudo mais. Então, capturar o peão não ganha, não fica com vantagem para as brancas, tá? Aqui o Nepomniachtchi sabe disso, ele segue desenvolvendo peça bispo G5 e agora temos dama D6 saindo da cravada.
do bispo. Bispo por F6, dama por F6 recuperando a peça, temos D por C6 capturando o peão e aqui o Caruana vai para cima dessa estrutura aqui, bispo por C3, B por C3, dama por C3 e bispo em E4. O Ian Nepomniachtchi agarra aqui o seu peão a mais, né? Não larga a rapadura. O Caruana vai para cima do defensor de C6, joga bispo G6. A partida seguiu com dama D7, agarrando aqui o peão de C6 com força e ameaçando C7. O Caruana segue agora com torre de A em D8, provocando dama por C7. Temos dama por C7 e aqui momentaneamente o Caruana tá aí com 2 peões a menos, né? A partida seguiu com dama C5, cheque rei H1, bispo por E4, F por E4 e aqui torre C8. O Caruana vai recuperar os seus peões logo mais. Dama D7 foi jogado dama por C6, existe uma pressão aqui em C2, existe uma pressão em E4, tá caindo também em A7. Então a gente tem mais algumas capturas agora. Dama por A7, dama por E4, pressão em C2. Torre de F em E1, colocando a torre numa coluna aí aberta. Agora temos dama por C2, igualando a quantidade de peões. E aqui A4, o Nepomniachtchi fala, tudo bem, você tem uma maioria de peões aqui de 3 contra 2 na ala do rei, mas eu tenho um peão aqui passado na coluna A, eu vou avançar e eu vou ganhar essa partida. Será? O Fabiano Caruana não pode permitir isso, ele segue aqui com dama C5, propondo a troca de damas. Dama por C5, torre por C5 e agora A5, não dando tempo do Caruana bloquear o peão. Temos torre em A8, peão de A virou prioridade, A6, esse peão vai avançando rumo à glória. H5 aqui pelo Caruana, eliminando qualquer possibilidade de checkmate na fileira do fundo e já ativando um peão. Temos torre de em B1 e agora rei H7 para não ter problemas de A7 seguido de torre B8 com cheque. É importante tirar o rei aí da fileira do fundo. Manobra muito instrutiva aqui do Caruana. Torre B6 foi jogada e agora a torre A7 parando o peão. Temos rei G1 e agora a torre aqui em C2. A torre vai ficar incomodando aí na sétima horizontal. Se essa torre sair da coluna A torre ocupa a coluna A. H3 foi jogado F6, torre em A3, rei G6, rei H2, H4 impedindo a saída aqui do rei. E agora a torre em A1. Temos torre C4, rei G1 e aqui torre C2. Mais uma vez o Caruana vai mantendo a torre aqui à espreita. Se a torre sair da coluna A ele vai ocupar. Torre A4 foi jogado torre D2, esperando. Torre G4, cheque. Aqui é o seguinte, né? O Caruana tá deixando sempre o peão de H, mas se a torre capturar em H, a outra torre vai ocupar a coluna A. Torre G4, cheque, um lance esperto aqui do Nepomniachtchi, claro, porque aqui se o rei for para qualquer casa da coluna H, a torre captura o peão com cheque e depois volta lá para a coluna A, né? Então o Caruana não vai permitir isso, segue com rei F7 e aqui algumas trocas então. Torre por H4 capturando o peão e aqui torre A2. A torre do Caruana ganhou aí a coluna A, pressão total no peão de A6. Torre B7, cheque, que susto! Será que o Nepomniachtchi vai ganhar isso daí? Forçou agora a troca das torres. Torre por B7, A por B7, mas torre B2, calma, né? Aquele lance assusta, né? Fala, meu, o cara vai ter uma continuação ali, vai ganhar. Não, calma, aqui tá tudo sob controle. Torre B2, o peão agora de B7 vai ser capturado. Torre A4, torre por B7 e depois de rei H2, 2 peões para cada um. Lance 41, todo mundo ganhou 50 minutos no relógio. Pelo amor de Deus, vai ficar mais 2 horas jogando esse final? Aqui o Nepomniachtchi e o Caruana não querem fazer isso, simplesmente dão as mãos ali e concordam no empate, né, pessoal? Aqui empatou porque não dá mais, né, pessoal, para querer ganhar aqui nessa partida aqui, né? 2 peões aí, os reis próximos dos peões, muito equilibrado. E aqui os jogadores concordaram, portanto, aí no empate. O empate, olha só, né, já criou dificuldade para o Ian Nepomniachtchi, pelo menos não ampliou, né, se o Nepomniachtchi vence essa partida aí, eu não sei, aí acho que acaba a esperança de todo mundo, né, então ainda aqui o Caruana continua com um ponto a menos de vantagem, um ponto abaixo, né, do Nepomniachtchi, e vamos ver o que vai acontecer aí nas outras partidas, a gente segue cobrindo. E aqui o relatório do chess.com, vamos ver. É 99,1% de precisão para todo mundo aí, ninguém cometeu imprecisão, né? Foi aquela partida perfeita, 25 aí foram os melhores lances, praticamente eles jogaram aí lances de livro e o resto foram lances excelentes ou melhores lances, né? Ninguém cometeu nenhum lance bom, né? Só excelente para cima aqui, nenhuma imprecisão nem nada. Realmente não podia ter outro resultado uma partida dessa como o empate, né? Mas beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,
tabuleiro de xadrez. Jogo com os meus amigos